8h30, aqui no Jornal Gente, olha, no nosso acompanhamento, nas notícias sobre essa guerra no Oriente Médio, é claro que existe o coração da guerra, Israel, faixa de Gaza, Hamas, e existem todos os outros países que, de alguma forma, direta ou indiretamente, têm algum tipo de ou interesse, ou de temor, ou de possibilidade de intervenção nesse conflito. A gente quer saber o seguinte: há a possibilidade de que outras forças também, de alguma forma, participem do que está acontecendo agora, ampliando a dimensão de algo que, por enquanto, é localizado nesse território? Cláudio Zaidan, jornalista, colunista aqui do Jornal Gente, jornalista da Rádio Bandeirantes, está conosco para falar sobre esse assunto. Muito bom dia, Zaidan. Oi, Thaís. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cláudio. Saudação a todos. Bom, na verdade, já há consequências, né, para além das fronteiras de Israel. É bom lembrar que o Hezbollah e Israel trocaram tiros neste final de semana. Ontem, inclusive, a ONU emitiu uma nota dizendo exatamente que pedia serenidade às partes, mas que o dispositivo da ONU ali, seus soldados, não tinham como evitar aqueles tiroteios, até porque houve morte dos dois lados. Um jornalista foi morto, um jornalista de origem árabe, trabalhava para Reuters, foi morto em território libanês. Um cidadão de Israel foi morto no ataque do Hezbollah. Mas ainda uma coisa localizada, e que não é inédita, né? Mesmo em períodos em que não há uma grande crise, vez ou outra há problemas ali na fronteira entre o Hezbollah e Israel. A Síria foi atacada, os seus dois principais aeroportos foram atingidos por ataques de Israel, o aeroporto de Damasco, a capital, e o aeroporto de Alepo, segunda cidade mais importante do Líbano. Israel alega que desses aeroportos nesses aeroportos chegavam armas e desses aeroportos partiam armas. Não é crível que armas partam por avião até o Hamas. Não há onde pousar. E para o Hezbollah não há necessidade, porque você passa facilmente da fronteira da Síria para o Líbano. E então seria para evitar que chegassem armas. De onde? Do Irã. Os Estados Unidos mandaram primeiro o porta-aviões Gerald Ford, o mais importante hoje da sua frota, e depois anunciou a ida do Eisenhower. E dois porta-aviões, com as corvetas, com as embarcações de guerra e com caças, não são para um enfrentamento com o Hamas. Não tem nenhum sentido. O Hamas nem avião tem. Obviamente, essas armas foram mandadas como um recado para o Irã. Esses caças, os mísseis que estão a bordo dessas embarcações, inclusive com um sistema muito sofisticado em duas embarcações para detecção e interceptação de mísseis. Isso, claro, é um recado para o Irã, não é para o Hamas. Não teria sentido deslocar uma força como essa para enfrentar o Hamas. É um recado para o Irã. E o Ali Khamenei, que é o líder supremo do Irã, ele disse o seguinte, que o Irã não participou da ação do Hamas, nem sequer sabia da ação do Hamas, mas que está pronto para entrar na guerra se a população árabe em Gaza e agora também na Cisjordânia começar a ser atacada. Mas o principal efeito até aqui da ação do Hamas, e era um dos objetivos do Hamas, o principal efeito foi a suspensão das conversas entre a Arábia Saudita e Israel. Porque nós já citamos aqui os acordos de Abraão, né? Patrocinados pelo Trump, e que fizeram com que Emirados Árabes, Bahrein, reconhecessem não só a existência de Israel, mas o direito de Israel à existência. Isso é inédito. Esses países nunca haviam reconhecido. E é claro que Emirados Árabes e Bahrein jamais fariam um movimento desse, histórico, sem que a Arábia Saudita dissesse, façam. A política externa do Bahrein e dos Emirados Árabes, ela é uma derivação das posições da Arábia Saudita.
Eles não fazem nada que contraria a posição da Arábia Saudita. Veja o que aconteceu no Iêmen. Enquanto a Arábia Saudita dizia bombardeie, eles bombardeavam os Houthis, ali no Iêmen, que é o país mais pobre da região. Só que a Arábia Saudita disse façam isso. Na sequência, 2 países africanos, Marrocos e Sudão, também reconheceram Israel. O que antes era uma posição apenas do Egito, desde o Anwar Sadat, e da Jordânia, que tem uma relação meio dúbia com Israel, principalmente em relação a Jerusalém Oriental. A Jordânia tem a guarda, as chaves, né, daquela região internacionalizada, que é a Jerusalém Oriental, que é a Jerusalém bíblica, é a Jerusalém reivindicada por palestinos, por árabes em geral e pelos judeus. Só que a Arábia Saudita, esse era o grande objetivo de Israel, era um acordo com a Arábia Saudita. Primeiro, com isso o Irã ficaria ainda mais isolado. E segundo, para Israel seria um alívio, né? Seria uma sensação de paz, saber que a principal potência árabe reconhecia a existência de Israel e seu direito à existência. Paralelamente a isso, no movimento chinês, muito bem feito, a Arábia Saudita volta a conversar com o Irã, o que há 8 meses era considerado inimaginável. Houve uma reunião em Pequim, diplomatas iranianos e sauditas, e eles não apenas conversaram, os 2 países concordaram em reabrir embaixadas, em ter representantes diplomáticos em Teherã e em Riad. Ora, isso é uma mudança extraordinária. A Arábia Saudita, ao mesmo tempo, estava se reaproximando do Irã e, de maneira inédita, se aproximando de Israel. O movimento feito pelo Hamas é um movimento de constrangimento. As imagens e as notícias sobre árabes sendo mortos em ações do exército de Israel ou de sua força aérea, isso é esfregado na cara desses líderes árabes. Basicamente, sem dizer o que o Hamas está dizendo, sem pronunciá-lo publicamente, é vocês vão fazer acordo com esse país que está matando árabes? É isso, é nu e cru. Esse é o recado do Hamas. E o primeiro efeito, o primeiro objetivo foi alcançado. Não acredito que a Arábia Saudita vai abandonar as conversas com Israel, não é isso. Mas foi constrangida a paralisar as conversações. E aí vai depender muito do que vai acontecer primeiro em Gaza. Porque o que vai acontecer depois que a estrutura do Hamas for destruída? Sua rede de túneis, suas baterias de lançamento de foguetes. Depois que tudo isso for destruído, o que Israel fará? Ocupará a faixa de Gaza? Ainda que por um período, não é uma ideia de recolonização, mas de ocupação militar. O que o Biden ontem disse que seria um erro. Não é? Agora, não basta apenas destruir essa estrutura e sair, senão ela será refeita. Esse é o dilema para Israel. E aí um efeito colateral, porque, convenhamos, a faixa de Gaza tem 365 km². Né? É um lugar muito pequeno. Muito pequeno. Mas a Cisjordânia, que também não é gigantesca, a Cisjordânia é do tamanho do Distrito Federal brasileiro. Só que ela tem 20 vezes o tamanho de Gaza. E na Cisjordânia, a convivência das comunidades israelita e árabe, ela se dá no dia a dia, no cotidiano. E agora com um agravante, que são os assentamentos. Já era um problema. Mas o Netanyahu, para ganhar a eleição, ele teve de atrair partidos nacionalistas radicais. E eles exigiram: apoiamos você, desde que você garanta que haverá um aumento nos assentamentos na Cisjordânia. Você precisa de 61 cadeiras para ter o controle do parlamento de Israel. Você tem 120 cadeiras, então você precisa de 61. Nenhum partido tem isso hoje, nenhum partido consegue isso. Você tem que fazer coalizão com alguém, ou com a coalizão árabe, né? Você tem os partidos árabes reunidos numa coalizão, ou com os partidos religiosos, ou com os partidos ultranacionalistas. O Gantz fez com os partidos árabes e não deu certo, aquilo virou uma salada. E o Netanyahu
a Likud fez o acordo com esses partidos nacionalistas e começou a aumentar os assentamentos. Então já há uma tensão na Cisjordânia. E aí é bom lembrar, não é? De sábado para cá, estamos falando aí em 9 dias, houve mais de 600 incidentes, inclusive com gente ferida, na Cisjordânia, inclusive ataques de israelitas contra árabes, porque é aquele sujeito que, depois do ataque, ele tem o ódio como combustível, não é? E ele passa a agir controlado por esse ódio, e numa cerimônia de sepultamento de um árabe, um pai e seu filho foram mortos na Cisjordânia. E se a situação na Cisjordânia também se torna explosiva, porque você tem no sul essa ação militar direcionada à faixa de Gaza, no norte os problemas com o Hezbollah e o risco de Israel, na sua retaliação, atingir Beirute, porque o Hezbollah não é uma organização clandestina. O Hezbollah tem 10% do parlamento libanês. 10%. Ou seja, ele tem representação parlamentar, ele tem representação social, com assistência social. Aliás, o Hamas faz isso, mas o Hezbollah faz isso com uma força muito maior, tem mais dinheiro, tem mais recursos, tem mais armas. Mas se o Hezbollah resolver entrar na guerra, abrir uma outra frente, não há dúvida que Israel vai atacar Beirute. E aí vocês imaginam não só o tamanho da tragédia, porque o Líbano, um país que já foi a Suíça do Oriente, né? Um país com alto nível de civilidade, o Líbano já está semi-destruído, em razão das seguidas guerras, inclusive 15 anos de ocupação síria. Ora, se atacarem Beirute, isso vai começar a dinamitar de vez a possibilidade de um acordo da Arábia Saudita e Israel. Porque aí o ataque é um país árabe, é um ataque ao Líbano. E Israel já disse, se o Hezbollah atacar, Beirute será alcançada na resposta. Não é? Então, essa tensão. Imagina, então, você tem o sul com Gaza, o norte com Hezbollah. Se no centro explode a situação na Cisjordânia, já tensa por causa dos novos assentamentos autorizados pelo Netanyahu. E agora, com essas ações, essas vinganças, né, de civis, mataram um pai e seu filho num velório. A situação é potencialmente explosiva. Para que não haja a expansão da guerra em direção a outros países, para que haja a retomada da negociação entre a Arábia Saudita e Israel, as coisas precisam se acalmar em Israel. Isso vai depender muito do esfriamento das tensões na Cisjordânia e do que Israel fará com Gaza. Hoje, porque não há nenhuma dúvida, né? O Hamas desencadeou tudo isso. E não há nenhuma dúvida que o Hamas não está preocupado com o que vai acontecer com a população da faixa de Gaza. Ele tem seus objetivos, e um deles era atingir a negociação entre Israel e a Arábia Saudita. O objetivo desses terroristas é destruir o Estado de Israel, não é? Isso está no estatuto do Hamas. Pois é, e é esse o grande problema, né? Porque se Israel perde essa guerra, deixa de existir, simplesmente desaparece. Não é? Ao contrário, por exemplo, de qualquer outra guerra. Por exemplo, se a Ucrânia for inegavelmente, né, de maneira absolutamente incontestável, derrotada pela Rússia, né, nessa guerra, a Ucrânia não deixa de existir. Israel é uma situação completamente atípica sob esse aspecto. Se perder a guerra, acabou. Acabou Israel, né? Simplesmente acabou um país inteiro. Israel então, não deixará de existir, né, Cláudio? Porque é claro que o Hamas, que prega o fim de Israel, o Hamas não tem força para isso. O Hamas ele é usado, e por isso o Irã tem muitas diferenças com o Hamas. O Hamas luta contra o Irã na Síria. Por quê? Porque ele luta contra o Assad. Quem luta contra o Assad luta contra o Irã, que é um protegido do Irã. Mas o Hamas ele é financiado e armado pelo Irã porque o Irã vê o Hamas como capaz de desestabilizar Israel, né? Provocar problemas, ser uma fonte permanente de tensão. Ninguém acredita que o Hamas seja capaz de enfrentar Israel militarmente. Aliás, nenhum país da região, isoladamente, é. Israel é disparada a maior potência militar da região, com as armas Aliás, quando eles se uniram para atacar Israel, tomaram uma surra, né? 67 e Agora, 73.
Tem uns detalhes interessantes. Eu andei lendo sobre esses túneis, né? Há muita fantasia em torno disso e há também muito exagero por parte, é claro, né? O Hamas tem uma máquina de propaganda impressionante, né? Com o apoio da mídia europeia, que é um negócio impressionante. Mas o fato é que o que eu li é que Israel desenvolveu uma tecnologia capaz de identificar, mapear precisamente os túneis, saber exatamente onde eles se encontram. É uma tecnologia que detecta a alteração de temperatura do solo, há uma série de indícios de que ali por baixo há um túnel, né? E os túneis são túneis que passam pessoas apenas, né? Não passam veículos aparentemente. Mas de qualquer maneira, o que se espera é a destruição desses túneis à medida que Israel vá ocupando a faixa de Gaza, né? Agora, eu queria saber de vocês, Aidan, é o seguinte: Israel, como a gente tem visto, né, é quem abastece Gaza de comida, de energia, de combustível, de água. E assim, é razoável supor que Israel vá concordar em simplesmente, depois de tudo isso, depois de ficar claramente definido que Israel venceu essa disputa, né? Israel se afastar de Gaza e voltar a sustentar tudo, essa região com tudo isso, né? Com todas essas vias de subsistência, portanto, retroalimentando um ambiente onde prospera o terrorismo. Você acha que isso é razoável? Bom, em primeiro Ou lugar, factível? com relação aos túneis, você tem toda a razão. Há exageros numéricos. Eles falam em 500 quilômetros de túneis do Hamas. Ora, convenhamos, quando a gente, há pouco estava o mapa ali, você vê, de norte a sul, você tem 40 quilômetros. É o comprimento de Gaza. E a largura, há variações, né, claro, de 6 a 12 quilômetros de largura. Esse é o tamanho de Gaza. É muito pequeno. Você imaginar que ali você tem 500 quilômetros de túneis, é um claro exagero, não é? Segundo, o Hezbollah também tem túneis que chegam a Israel. Há uma zona neutra que a ONU tenta controlar e não consegue. Quem controla, ora é o Hezbollah, ora é Israel, né? A ONU fica ali na sua inatividade. E há túneis ali, né? O Hezbollah constrói túneis também muito eficientes. O Hamas tem muitos engenheiros nos seus quadros. Agora, Cláudio, acontece o seguinte: Israel comete muitos erros em relação à faixa de Gaza, como comete muitos erros na Cisjordânia. Em alguns momentos, tanto que a reabertura do mercado de trabalho para a população de Gaza, ela aconteceu há 2, 3 anos. A reabertura, houve um fechamento. Então essa gente fica ali condenada à pobreza, recebe água de um Estado que a qualquer momento pode dizer: não vou te entregar água durante 7 dias, durante 10 dias, como aconteceu agora. Israel está dizendo que vai reabastecer Gaza com água, porém na faixa sul, só no sul. Comida, combustível. E aí você tem um grupo armado, no seu total ali, no máximo 75 mil pessoas. No máximo, que é o Hamas. Mais os grupelhos, né, o Jihad, etc. Mas são apêndices do Hamas. Essa população vive sob terror, sob controle e na pobreza. E aí, quando estoura uma situação como essa, você obriga de 700 mil a 1 milhão de pessoas a se deslocarem internamente. Mas se deslocarem para onde? Para outro lugar onde também não há água, onde também não há comida, onde também não há combustível? Então é claro que esse ambiente ele vai continuar sendo um ambiente de revolta. Não há dúvida. As pessoas que perderam o pai, perderam filhos nesses bombardeios, como é que eles vão olhar para Israel? Com compreensão? As coisas não são assim. E outra coisa, também em Israel, esse ataque do Hamas, ele alimenta por muito tempo um ambiente de ódio. E como nós vimos na Cisjordânia, não é um ódio só ao Hamas. Porque tem um sujeito que ele é dominado de tal maneira pela sensação de ódio, e nós estamos falando de um fenômeno coletivo e não individual, que ele passa a ter aquele tipo de reação
contra árabes em geral. Tanto que um pai e seu filho foram mortos na Cisjordânia. O Hamas não tem nada a ver com a Cisjordânia. Zaidan, aproveitando esse ensejo aí, é confirmada essa previsão de especialistas de que num ataque terrestre Israel consegue exterminar o Hamas ou diminuir muito o seu poder. Como é que fica a autoridade palestina? Você acredita que, nesse caso, nós vamos ter alguém ocupando esse espaço rapidamente? As coisas podem ficar mais fáceis para algum tipo de negociação? Ou algum outro grupo assume essa função do Hamas, ainda que com menos força? Bom, primeiro é bom lembrar que uma parte considerável das brigadas Al-Qassam, o braço militar do Hamas, está no Líbano, lutando ao lado do Hezbollah, posicionado ao lado do Hezbollah. Né? Então, você não vai exterminar o Hamas. Segundo, o Fatah, que é a agremiação política da autoridade palestina, né? Filha da OLP, o movimento do Yasser Arafat. Fatah também tem o seu braço armado, as Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, que andou na inatividade e tal, voltou a dar as caras no ano passado. E eles tiveram uma anistia, mas aí líderes anistiados foram presos por Israel, isso provocou revolta, etc. Também a autoridade palestina, e ela não tem poder político. Porque, veja, o Arafat ele enfrentava muitas dissidências no movimento palestino. Não é? A dissidência religiosa, configurada no Hamas, que o Hamas não quer só uma sociedade árabe em todo o território que é Israel. O Hamas quer uma sociedade árabe sob o Islã. A Constituição é o Alcorão. O Hamas, ele deriva, ele é um filho da Irmandade Muçulmana do Egito. Já a Frente Popular para a Libertação da Palestina, um grupo marxista, se opunha ao Arafat do ponto de vista ideológico. Achava que o Arafat era um mero nacionalista. E eles queriam um Estado comunista no futuro Estado palestino. Então havia dissidências, mas todo mundo respeitava o Arafat. Porque ele personificava a causa. O mundo via a imagem do Arafat, você sabia quem era. Não precisava de legenda. Né? Era um cara que ia na ONU, vinha no Brasil, ia nos Estados Unidos, ele era recebido. Havia representatividade. Mesmo os que se opunham ao Arafat o respeitavam. O Mahmoud Abbas não. Israel não o escuta, porque acha que ele não tem poder. Ele não consegue deter ações terroristas, ele não consegue deter radicalizações, ele não consegue fazer nada. O Hamas o detesta, né? e o Fatah rompeu com o Hamas. Mas o Mahmoud Abbas não é o Arafat. Então a autoridade palestina ela precisa ganhar prestígio entre os palestinos, entre os árabes da Palestina. Ela precisa ser reconhecida. Não, essa é a minha entidade, é que nos representa. Se não, como é que Israel vai ouvir a autoridade palestina? Como é que o mundo vai ouvir a autoridade palestina? E de resto, quando todo mundo pergunta, tá bom, mas qual a solução para todo esse imbróglio? Se você ouviu Ban Ki-moon, Kofi Annan, o Guterres, o Biden, qualquer figura relevante, antes o Trump, o Clinton, o Bush, o Obama, todos eles falam 2 estados. Mas chame qualquer um deles para um cafezinho, sem microfone, e fala, por que nunca conseguiram 2 estados? Ele vai dizer para você, porque até agora é impossível. E é impossível por quê? Porque todas as negociações esbarraram em quem não quer, dos dois lados, há entre os judeus e entre os árabes quem odeia a ideia de 2 estados, quem quer um estado permanente de tensão para que não haja 2 estados. O Hamas, por exemplo, só admite um estado, o Estado Árabe. E há movimentos nacionalistas em Israel que não admitem 2 estados, só admitem Israel, inclusive abarcando a faixa de Gaza e a Cisjordânia. E há, mesmo para aqueles que querem, há 2 questões que paralisam tudo. A diáspora, ou seja, a volta, porque os palestinos que estão no Líbano são filhos dos que deixaram, ou netos dos que deixaram a região em 48, estão no Líbano, na Jordânia, na Síria. Eles não são cidadãos plenos nesses países. Não são cidadãos plenos. Eles não têm passaporte. Há poucos empregos, geralmente trabalho braçal. Por quê?
porque é do interesse desses países mantê-los como refugiados. Mas são netos dos refugiados, já deveriam ter sido absorvidos como cidadãos locais. Por que não são? Exatamente para que haja a ideia da diáspora, da grande volta, que provocaria um desequilíbrio demográfico. Israel deixaria de ser um Estado judaico do ponto de vista de maioria da população. Israel não admite isso. E a última questão, essa é essencial. Essa está no centro de tudo, que é Jerusalém. E a Jerusalém oriental, porque a ocidental está sob controle de Israel, mas a oriental, porque essa é a bíblica. Essa é aquela que Davi tomou dos jebuseus há 3.000 anos. Essa é aquela que o Império Otomano dominou durante séculos. Essa é aquela que para os árabes é a Santa, Al-Quds, a minha capital, não há outra. E para os judeus, a sua capital indivisível. E esse indivisível não é à toa, é como quem diz, não é só a parte ocidental. Toda Jerusalém é a nossa capital histórica. E ninguém abre mão. Esse é um ponto. Sempre que as conversas avançam, quando elas chegam em Jerusalém e na diáspora, mas principalmente em Jerusalém, tudo para. Lembrando sempre, né, Zaidan, que Israel é a única democracia formal e bastante consolidada que existe na região. Então, assim, todos esses países em torno ali de Israel são todos ditaduras absolutamente intolerantes, são monarquias absolutistas, enfim. E Israel é uma democracia onde no parlamento tem até partidos árabes. Né? Não há nenhum desses países partidos de judeus, né? Muito pelo contrário, né? Se usassem tanto, mas olha o que a guerra provoca, Cláudio. Olha o que a guerra provoca. O Líbano é uma exceção. O Líbano é uma democracia. Só que o Líbano, ele tem uma divisão do poder que eles chamam de sectária, no sentido estrito. Ou seja, o presidente tem de ser cristão, maronita, o primeiro-ministro muçulmano sunita e o chefe do parlamento muçulmano xiita, não é? Está na Constituição libanesa. É um grande acordo libanês. Só que o Líbano teve ocupação síria por 15 anos e o Líbano está sendo destruído, empobrecido, e o poder do Hezbollah crescendo, porém os sunitas e a população xiita e sunita ela é meio a meio. Não é? E aos cristãos. Ou seja, você tem 1/3 para cada um. 1/3 para cada um. Então, o país é uma democracia, mas o imbróglio político-religioso na região corroeu a democracia libanesa, que não consegue ter um presidente. Você vê que o cargo fica vago por anos, né? E o primeiro-ministro vai tocando o barco. A instabilidade no Líbano é uma coisa dos anos 70 para cá, depois da invasão síria. O Líbano era chamado de Suíça do Oriente, era um país democrático, muito civilizado, e que foi jogado nessa complexidade da região. Né? Uma região formidável, né? Toda ela. Mas de uma complexidade inigualável. Né? Nenhum lugar do mundo é tão complexo, me parece. A palavra que você usou é perfeita, Zaidan. Que imbróglio. Olha, quanto mais a gente se debruça sobre o que acontece, mais especificidades a gente percebe e mais complexidades vão aparecendo também. Obrigada, viu, Zaidan? Sempre muito bom ouvir você aqui, porque acho que a gente consegue levar ao nosso ouvinte, ao nosso assinante, outros lados também desse conflito principal que se desenrola agora. Até a próxima, Zaidan. Até a próxima, gente. Um abraço. Um abraço. Tchau.